Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos para mais uma aula online e estou trazendo de volta aquela série de vídeos sobre análise dos sistemas, né? Na análise do sistema ofensivo, aqui no caso. Então, facilmente eu conseguiria e poderia fazer uma análise do sistema ofensivo do México feminino, né? Então, eu também quis trazer aí também essa análise de alguma seleção feminina, né? Eu só trouxe até então dos masculinos, né? Mas estou trazendo aqui agora uma análise do sistema ofensivo do Japão, tá? Eu poderia trazer do México também, facilmente, porém eu acho que é um tanto quanto parecido ao do masculino, né? Então ficaria talvez um vídeo um pouco repetitivo. Então eu quis trazer aqui, analisando o sistema ofensivo do Japão feminino, né? Bom, o Japão tem como característica, e aqui eu vou indo para a parte mais física, ser uma seleção baixa e rápida, né? Baixa e rápida, rápida principalmente no sentido de agilidade mesmo. Então, mudança de direção, é, eles são bem rapidinhos, né? Então, eles aproveitam a estatura baixa e a agilidade que eles têm contra times, principalmente times maiores, né? Aqui o México, ele não representa um time maior, né? A gente entende como um time maior, que eu digo questão física ainda, tá? Questão de altura. É os times mais europeus, né? Os europeus tendem a ser mais altos aí do que nós latinos, né? E o Japão ali na Ásia, mas eles já tendem a ser maiores aqui do que nós. Então, aqui nesse ponto, a gente não vai entrar nesse mérito físico, mas eles possuem essa característica de usar realmente a estatura mais baixa e agilidade para ganhar desses times que são fisicamente maiores, né? Bom, pensando aqui agora, vamos entrar na parte de análise de fato, tá? Então, o Japão, ele tem como característica uma sequência, né? Uma sequência de play call muito voltada para o quick game, né? Eles são uma seleção que não tendem tanto a atacar verticalmente, né? Quick game, passes rápidos, e seguem nessa ideia de garantir na saída de flag, garantir na velocidade, garantir, né, no erro do tackle ali, né? E nesses avancinhos curtos, eles tendem a chegar no seu objetivo, né? Eu vou voltar aqui rapidinho também para continuar falando. Então, passes rápidos, né? Eles fazem jogadas, obviamente, verticais, até porque não tem como um time ficar somente no quick game. Então, eles sempre continuam dando estímulos verticais, mas a maioria do seu play call e dos seus avanços são baseados no quick game. Nesse jogo mais rápido, né? Aproveitando esses espaços imediatos que as seleções são acostumadas a dar, justamente porque poucos times atacam no quick game, né? Eles avançam, obviamente, mas em determinado momento eles começam a progredir com um número de yardagem muito maior, né? Então, as seleções elas já são mais habituadas a irem, né, e segurarem mais no topo. Ninguém quer ser estourado no fundo, né, por nenhuma seleção. Então, a gente vê em muitos jogos, muitas seleções cedendo muito essas primeiras jardas, né? Então o Japão explora exatamente isso. E eles tendem a ir atrás da garantir na velocidade, garantir na quebra de tackle, e assim elas vão avançando, né? Outra característica muito forte dessa seleção, e por isso eu quis trazer a seleção feminina ao invés da masculina, apesar das duas fazerem isso, a feminina faz muito mais. Eu sinto que faz muito mais. Uso de múltiplos passadores, mas principalmente voltado para trick play, né? Então, o que a gente entende como trick play? Ah, snap indo para outras pessoas, além do slot, né? Que geralmente quem faz ali, né? Ou da própria QB. Então, indo para outras pessoas em movimento ou não, né? Então, aqui no caso, elas tinham, né? Uma. Deixa eu voltar aqui. Elas já possuíam uma alinhada, né? Como QB. Outra foi como under center, mas o snap, na verdade, foi para outra recebedora que estava
ao lado. Então, tinham duas possíveis QBs, mas na verdade foi para uma terceira pessoa. Então, foi inclusive oposto às duas blitzers que tinham sinalizado, né? Então, é outra característica aqui. E aí elas seguem fazendo essas jogadinhas de trick play, movimentação por trás da pessoa que está com bola para fazer essa recepção, mas sempre voltadas aqui para esse ganho mais rápido, né? Então elas tendem a soltar a bola muito rápido. São poucas as situações em que a blitzer de fato chega a ser um fator, porque essa bola tende a sair muito rápido da mão da quarterback, né? Então essas jogadinhas bem rápidas mesmo, tá? Principalmente em zona verde, né? Então, zona de pontuação, quando a gente está para menos de 5 jardas aqui, principalmente, muita rota cruzando, geralmente uma flat, uma dragzinha, no máximo uma hit, e elas encaixam essas bolinhas rápidas e vão avançando em campo, né? Um ponto negativo dessa situação, dessas jogadas de quick game é que você, em muitas situações, não consegue garantir um first ou garantir um TD avançando aí de 5 em 5 jardas, né? Porque eu dei a característica defensiva de que muitas seleções, né, cedem aí essas primeiras jardas. Porém, quando vai ficando mais próximo ao objetivo, né, vai ficando mais próximo ao first ou vai ficando mais próximo ao TD, elas tendem a ser mais agressivas, né? Então, não necessariamente você sempre vai ter essas primeiras jardas. Elas tendem a ceder aí numa situação mais favorável, primeira, segunda longa, ou até mesmo numa terceira longa, elas tendem a ceder. Mas a partir do momento que a gente se encontra mais próximo do objetivo, as defesas vão ser mais agressivas. Então, não é porque você avança de 5 em 5 que você vai chegar de fato no seu objetivo, né? Então, esse seria um ponto negativo aqui para essa seleção, tá? Deixa eu dar o play aqui. Então, novamente, ó, snap lateral, uso da primeira QB, né? Movimentação no backfield, jogada negativa, enfim, México estava bem atento aqui, até porque elas são bem acostumadas a marcar aí múltiplos passadores, né? A seleção delas já trabalha bastante isso, então elas já são bem habituadas a fazer esse tipo de marcação, né? Bom, aqui novamente três rotas longas, porém o passe vai aonde? Aonde tem bastante espaço para a gente ganhar com as pernas, né? Então é uma seleção que busca muito isso, o ganho com as pernas. Deixa eu avançar esse drive aqui do México para a gente continuar falando. Minha internet aqui me ajudar, a gente continua falando. Bom, voltou aqui, vou só continuar avançando este drive. Eu acho que agora vai.
México apresentando aí, né, o mesmo remédio aí para a seleção japonesa, né, fazendo basicamente o mesmo que as meninas do Japão, né? Opa, tem uma falta. Vamos para mais uma vez. Bom, perceba a diferença, né, dos dois primeiros drives. Eu queria muito mostrar esse drive aqui por conta disso. Perceba a diferença defensiva aqui nessa situação comparado aos primeiros drives, né? Então, a gente viu nos drives anteriores a seleção mexicana aqui, a defesa do México, né, cedendo aí mais aí do que 7 jardas, quase cedendo 10 jardas iniciais, né, para a seleção japonesa. Porém, aqui já é o quê? O terceiro, quarto drive do Japão. E, enfim, elas mantiveram mostrando a mesma coisa, né? Um joguinho rápido, um joguinho de ganho nas pernas, né? Explorando bastante esse quick game. E aí a seleção mexicana fez o quê? Pô, não vou ficar entregando essas primeiras jardas, não. Vou ser mais agressiva sim. Elas já entenderam que é um time superior e elas precisam se impor também. Então, praticamente aqui agora elas estão no mano a mano, muito mais próximas do que elas estavam antes, né? E aí, sendo mais agressivas nessas primeiras jardas, né? Tentando garantir no tackle imediato. Só que aí o Japão também, né? Usa as skills que tem. Então, se essa é a skill que ela tem, 3 rotas verticais, uma só recebedora embaixo, ela consegue receber com uma defensora, querendo ou não, né? Já preparada para o tackle imediato, saída de flag, ganham nas pernas, acabam avançando bem aqui nessa primeira descida, né? Novamente, 3 verticais, uma embaixo. Recepção, ganho com as pernas. Então, por mais que não tenha muitas opções de rotas por baixo, elas seguem atacando com esses objetivos. Ou são 3, 4 rotas baixas, com um ganho curto, desculpa, com um passe rápido, ou são 3 verticais com uma baixa, então sempre é um isolation ou algum quick game embaixo, né? Então elas tendem a explorar muito mais dessa forma, né? E aí aqui, ó, quando a gente vai chegando mais próximo da end zone, é quando elas tendem a explorar muito mais trick plays, né? Então, snap para recebedor em movimento, não uso da QB, né? No caso, o uso dela como mais uma rota, né? E aí elas vão, opa, aqui foi, eu fui peguei pelo patrocínio aqui. E aí, quando elas chegam mais próximas aí à end zone, é quando elas começam, né, a expandir um pouco mais o playbook para essas jogadas de trick plays, né? Então, snap indo para pessoas em movimento, ou bastante uso do motion, né? Principalmente ao identificar que a seleção mexicana que está usando mais mano a mano puro, né? Então, trabalhando bastante motions próximos ali à endzone, snap, né, para outras recebedoras, e não somente para quarterback. Estão trabalhando muitas situações desse tipo, né? Bom, vamos ver aqui o último drive ofensivo do Japão, né? Mais um check na rota baixa. Aqui, mais uma situação de encaixando na flat, né? Um ganho curto ali com um tackle imediato. Mais uma flat, avançando em campo. É aqui, ó, o uso de motion dentro da end zone para explorar justamente essa movimentação defensiva, né? Porque já entenderam que o México está jogando no mano a mano puro, então a gente acaba abrindo vantagem. E aqui, ó, mais uma vez, motion cruzando o campo inteiro e aí encaixando esse passe rápido, porque a defensora acabou, né, se prejudicando ali na hora de cruzar o campo, né, na frente de todo mundo. Então, passezinhos rápidos, movimentação quando está mais próximo da end zone, movimentação, uso das trick plays,
né? E quick game muito, muito ativo, né? Seja ele com três verticais, isolando embaixo, ou seja, com realmente jogadinhas de quick game, encaixam na flat, hit, e vão avançando aí das suas 5, 6 e tentando garantir avanços maiores com a sua saída de flag, né? E a sua agilidade, querendo ou não. Tá bom? Bom, era isso que eu queria trazer. O que que vocês acharam do sistema ofensivo do Japão? Podem responder aí para mim. Enfim, se tiverem mais sugestão, ou se quiserem que eu analise alguma outra seleção ou alguma outra coisa, pode mandar mensagem, tá bom? Tamo junto. Valeu.